Nesse vídeo você vai aprender sobre a anatomia dos pares dos nervos cranianos. Olá, eu sou Larissa Nóbrega, sou fundadora deste canal, MemoryMed, que é um canal que eu trago assuntos de medicina com a técnica de memorização Palácio da Memória. E essa aqui é uma série de 2 vídeos que eu vou te falar sobre os pares dos nervos cranianos. Só que essa primeira aula a gente vai falar de uma forma assim, mais tradicional, com imagens anatômicas, e na próxima aula a gente vai aplicar a técnica Palácio da Memória. Agora sim, esse segundo vídeo vai sair só semana que vem, mas como tem gente que vai ter prova quinta-feira agora, né, que eu tô sabendo, e esse vídeo tá saindo na terça, eu vou deixar o link aqui, que é a turma de Carol Lima. Carol, isso é especialmente pra você e sua turma. Eu vou deixar já o link da descrição desse segundo vídeo, que é só pra quem tem acesso a esse link vai conseguir ver o vídeo com antecedência. Mas se você tá vendo isso aqui depois da terça que eu divulguei o vídeo, então esse link não vai precisar mais. Mas se você tem prova quinta-feira, pode clicar o link, eu vou deixar na descrição e também nos comentários. Mas nessa aula aqui, o que é que a gente vai falar? Eu vou falar quais são os pares, o número e o nome, quem é sensitivo, quem é motor e quem é misto. Vou falar também a função de cada um e a origem. Mas antes de ir pro conteúdo, eu peço, por favor, deixa o like e se inscreve no canal se você tem interesse, assim, de assuntos de medicina com técnicas de memorização. Se você tem interesse, não sei porque você não tá inscrito ainda, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí toda vez que sai vídeo novo, você vai ser notificado. Agora eu vou compartilhar a tela do computador pra gente ir pro conteúdo. Primeiro vamos ver quais são os pares. Essa aqui é uma visão, assim, como se fosse de baixo, uma visão inferior. Digamos como se o paciente tivesse deitado, assim, com os pés virados pra você, e você tá olhando nesse sentido assim. Então essa é a visão que a gente tem aqui. E cada nervo craniano, ele vai ser numerado de 1 até 12 em algarismos romanos. Isso porque é no sentido crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo. E a gente percebe aqui, ó, que cada estrutura dessa tem de um lado, também tem do outro. Por isso que são pares. Então são 12 pares. O primeiro par, que é esse aqui, que é o que fica mais superior, é chamado de nervo olfatório. A gente vai ver mais à frente quais são as características de cada nervo. O segundo par, que é esse aqui, é o nervo óptico. Óptico ou óptico, tanto faz, como você preferir. Logo em seguida, temos o terceiro par, que é o nervo oculomotor. Ele fica nessa região aqui, ó. A origem a gente vai ver também, então eu não vou dizer logo tudo de cara que é pra você não se assustar. Vamos devagar aqui, ó. O nervo número 4, que é o quarto par, é chamado de nervo troclear. O quinto é o nervo trigêmeo. Dá pra perceber já aqui, ó, que ele tem 3 ramos, por isso trigêmeo. Aí depois tem o sexto par, que é o nervo abducente. Logo em seguida, o sétimo é o nervo facial. Bem juntinho dele tem o oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear. Cuidado para não confundir, certo? Ó, coclear com troclear, para na hora que você for falar os nomes ou fazer alguma prova, não trocar isso, certo? Não fale vestíbulo troclear. Cuidado que muita gente confunde isso. É vestíbulo coclear. Aí aqui, ó, a gente tem mais 2 que estão mais juntinhos, que é o nono par, que é o nervo glossofaríngeo, e o 10º par, que é o nervo vago. O 11º e o 12º, perceba aqui, ó, que o 11º, ele tem uma origem aqui, só que ele também tem uma origem mais para baixo, na medula, né? Então isso já é uma característica diferente desse, que é o nervo acessório. E o 18º par, 18º. E o 12º par é o nervo hipoglosso, tá aqui, ó. Agora vamos ver quem é sensitivo, quem é motor, quem é misto. Como assim? O que é que isso quer dizer? Tipo, quem é responsável pela sensibilidade, pelo movimento? Porque assim, esses nervos que são cranianos, a maior parte das estruturas que ele nerva são realmente da cabeça, mas alguns eles descem. Tem nervo craniano que chega até nas vísceras. Então, a gente precisa saber quem é sensitivo, quem é motor e quem é misto. Principalmente porque isso vai cair em prova, tenho certeza que cai nessa prova. Olha só, aqui tá separado por cor. Esses azuizinhos aqui são sensitivos, que também são chamados de aferentes. Em laranja, são os nervos que são considerados motores, ou também chamado de eferente. E quando ele for verde, por exemplo aqui, ó, os verdes eles são mistos, ou seja, são sensitivos e também motores. Os nervos sensitivos são 3, que é o nervo olfatório, o nervo óptico e o vestíbulo coclear. Não se preocupe de memorizar isso agora, certo? Porque no Palácio da Memória a gente vai memorizar isso aqui, quem é sensitivo, motor ou misto, de uma forma bem fácil. Então, só veja aqui que aí na próxima aula você vai memorizar. Os nervos que são motores são esses aqui, ó. O nervo oculomotor, óbvio, o nervo troclear, o nervo abducente, o nervo acessório e o hipoglosso. Esses são os nervos que são considerados motores, são 5. E os outros, né, que a gente não falou, são mistos, que é o nervo trigêmeo, o nervo facial, o glossofaríngeo
e o vago. Pegou esse aqui? Não se preocupe em memorizar agora, na próxima aula. Agora vamos ver a função de cada um. As principais funções, na verdade, né? O nervo olfatório, muito simples, já diz aqui, né? É responsável pela olfação. Esse S aqui que eu coloquei é para você lembrar que ele é sensitivo. O nervo óptico, ele vai ser responsável pela visão. E aqui, ó, cuidado para não confundir. Existe o nervo óptico, o oculomotor e tem também um ramo do trigêmeo que é chamado de nervo oftálmico. Então, tudo isso do olho, às vezes a pessoa pode acabar confundindo, mas não confunda, preste atenção aqui. É o nervo óptico, ele vai ser responsável pela visão. É o sensitivo, não tá nada relacionado ao movimento esse. Já o oculomotor, ele tá relacionado ao movimento do olho. Na verdade, são 3 nervos que conseguem fazer esse movimento do olho, que a gente vai ver quais são. Então, ó, o oculomotor, ele é responsável pelo movimento do bulbo do olho, também a elevação das pálpebras superiores. E a parte sensitiva dele é mais a constrição pupilar e acomodação. O nervo troclear também é responsável pelo movimento do bulbo do olho. O trigêmeo, ele é responsável, a parte sensível dele é mais a sensibilidade de maior parte da região da cabeça, e a parte motora é mais a parte de abertura e fechamento da boca, a mastigação, né, e a tensão da membrana timpânica. O nervo abducente também é responsável pelo movimento do olho, então a gente já viu que são 3. Vamos dar uma olhada melhor nisso, que isso é muito importante saber. Os nervos que inervam os músculos dos olhos são o terceiro par, o quarto par e o sexto par. Quais são os nomes? Lembra? Não lembra? Não tem problema, na próxima aula você vai memorizar. O terceiro é o oculomotor, o quarto é o troclear e o sexto é o abducente. O nervo oculomotor, ele vai inervar quase todos os músculos que fazem esse movimento do bulbo ocular, com exceção do músculo oblíquo superior, que vai ser o nervo troclear. Ó, isso é importante. Eu tô vendo que tem tipo uma estruturazinha aqui segurando o músculo. Isso lembra uma rodana. Por isso que o nome troclear. Porque lembra rodana também. A origem do nome é rodana, né? E o nervo abducente, ele vai inervar o músculo reto lateral. Fora isso, o oculomotor vai inervar todos. Então lembra aqui os 3 nervos que vão inervar os músculos dos olhos. O terceiro, quarto e o sexto par. Beleza, continuando. O nervo facial. Ele é um nervo misto. Então a parte sensitiva dele vai ser a gustação dos 2 terços anteriores da língua e também a mímica facial. Ou seja, se tem 2 terços anteriores aqui, então vai ter alguém que vai ser responsável pelo terço posterior. Vamos ver quem é, né? Não é o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele vai ser responsável pela sensibilidade vestibular, essa parte do equilíbrio, sabe? De posição, movimento da cabeça e também a audição. Por isso, ó, até no próprio nome, vestíbulo, você lembra da parte vestibular, da parte de equilíbrio, e coclear você lembra da parte da audição. Aqui, ó, o glosso faríngeo é que é responsável pelo terço posterior da língua, a parte de gustação, paladar, né, e sensibilidade. E quanto ao movimento, já que ele é um nervo misto, ele vai ser responsável pela deglutição. E o nervo vago? Lembra que eu falei que tem uns nervos que descem, né? O nervo vago, ele desce, ele vai inervar as vísceras. Velho, o negócio vem daqui, assim, vai inervar as vísceras, tanto torácica quanto abdominal. Aí vai ser responsável pela sensibilidade também da faringe, laringe, do esôfago, da orelha externa. E a parte motora é mais a questão da fala e da deglutição. Agora vamos ver os 2 últimos pares. O nervo acessório, ele vai ser responsável pelo movimento da cabeça e do ombro, ou seja, ele vai inervar aqui o músculo esternocleidomastoide e o trapézio. Dá pra ver o meu músculo? Ó, meu, dá pra ver aqui, ó. O esternocleidomastoide e o trapézio. Esse é o acessório. Você pode até imaginar já, pensando assim, acessórios, né? Um colazinho aqui no pescoço, né? Um acessório. Então vai lembrar já desses músculos que estão aqui nessa parte do pescoço, que é o trapézio e o esternocleidomastoide. E por último, o hipoglosso. Glosso lembra de língua, né? É referente à língua. Então vai ser responsável pelo movimento da língua, já que ele tem a função mais motora. Agora vamos falar sobre a origem. Por que precisa saber da origem? Porque cai em prova. Porque assim, no dia a dia, é mais pra quem é especialista mesmo, né? Mas enquanto ninguém é especialista, vamos estudar pra prova. Antes de falar da origem, vamos só dar uma revisada aqui nessas estruturas, porque às vezes a gente se confunde muito, né? Eu já me confundi muito com isso aqui. Por exemplo, eu vou falar isso porque você precisa saber isso aqui para saber a origem. Então não adianta eu começar a falar da origem se você não sabe isso aqui. Vamos nivelar todo mundo na mesma página. O encéfalo. Esse nome encéfalo, en significa dentro, então tá tudo que tá dentro do crânio. Então tudo que tá dentro do crânio vai ser considerado encéfalo, que seria o quê? O cérebro em si, o tronco encefálico e o cerebelo. O que é o cérebro, né? O cérebro, ele vai ser constituído do telencéfalo e do diencéfalo. Aqui em azul, a gente tem o telencéfalo, que são basicamente os hemisférios cerebrais, mas tem outras estruturas também. Só que esse não é o tema da aula, então não vamos se aprofundar. Só para você ter uma ideia.
Então, o telencéfalo são os hemisférios cerebrais e algumas estruturas. O diencéfalo, essa parte aqui mais interna, ó, na cor laranja. Aí segue aqui embaixo outra estrutura, que ela é constituída de 3 partes. Aqui é o tronco encefálico. Esse tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, na ponte e no bulbo. Aí aqui atrás a gente tem o cerebelo e seguindo aqui depois do bulbo tem a medula espinhal, que ela não faz parte do encéfalo, né? Ela já tá aqui do lado de fora. Agora vamos ver a origem. Quem é que vai se originar no telencéfalo? Vai ser só um, que é o primeiro par, mais especificamente na parte do bulbo olfatório. Esse primeiro par, lembra o nome dele? Bulbo olfatório lembra do nervo olfatório. Aí em seguida, no diencéfalo também só vai ser um nervo que vai originar aqui nessa região, que vai ser o segundo. Então você já percebe que vai seguir uma ordem aqui. E esse segundo, a origem dele, assim, mais especificamente, é lá no tálamo, na região do corpo geniculado lateral. Aí, descendo mais aqui no mesencéfalo, no verde, quem é que vai se originar? Vão ser o terceiro e o quarto par, que é o oculomotor e o troclear. Vão se originar no mesencéfalo, que são parte do tronco encefálico e fazem parte do encéfalo. Logo em seguida, tem a ponte, que vai dar origem a 4. Quais são eles? O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Perceba a sequência, né? Bem tranquilo para você saber isso. O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo são os nervos trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear. Já no bulbo também vão ser 4, que são os 4 últimos, que são o nono, o décimo, o 11º e o 12º. Ou seja, o glosso faríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Com um detalhe, que esse acessório, ele vai ter uma parte também que se origina lá na medula espinhal. Então ele fica bem ali na transição do tronco encefálico com a medula. Aqui é só mais outra imagem para você ver, é um corte assim nesse sentido, que a gente vai ver melhor que esses nervos cranianos são numerados realmente do que está mais para cima até mais para baixo. O nervo olfatório, que ele vai ter origem no telencéfalo. Aqui o segundo nervo, que vai ter origem no diencéfalo, que é essa parte aqui, ó, tá vendo aqui em laranja. O terceiro e o quarto vão se originar no mesencéfalo. Aí os próximos 4, que são o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, esses aqui, ó, eles vão originar na ponte, e os 4 últimos no bulbo. Só que o nervo acessório, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele é bem comprido. Ele vai ter origem também na medula espinhal, além do bulbo. Aí se você quiser, essa parte assim da origem não vai ter no Palácio da Memória, mas vai ser tranquilo de memorizar. Você sabendo essa estrutura, você vê, ó, que os 4 últimos vão estar no bulbo, com a observação do nervo acessório. Aí os 4 anteriores vão estar na ponte, então são 4 aqui e 4 aqui. Aí aqui no mesencéfalo são só 2. Aí sobra o 1 e o 2, que você sabe que eles são os únicos, ó, isso é importante, eles são os únicos que não são originados no tronco encefálico, o primeiro e o segundo. O resto tem origem no tronco encefálico. Pode ser pegadinha de prova, viu? Cuidado. Depois não diga que eu avisei. Clareou mais a sua mente? Eu espero que sim. No próximo vídeo vai clarear ainda mais. Então, se você tá no desespero de prova, lembra de olhar o link que eu vou deixar no privado, na descrição e nos comentários. Isso se você tá vendo antes da terça-feira que vem. Se você tá vendo depois, então o vídeo já vai estar público. E agora na tela vai aparecer um vídeo que eu tô te indicando e outro vídeo que o YouTube tá te indicando. Até o próximo vídeo.